guerras tribais na África. O século XX é o século mais sangrento de todos. Senhoras e senhores, estas profecias estão realmente acontecendo diante de nossos olhos. Guerras e rumores de guerras explodindo neste século. Jesus disse, primeiro, falsos cristos e falsos profetas, ocultismo, espiritualismo, movimento da nova era, estão acontecendo agora. Jesus disse, guerras e rumores de guerras, conflitos crescem, realmente ocorrem por todo o mundo. Jesus continua ao falar para seus discípulos, ele diz, Lucas 21, versículo 25, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Angústia das nações, os pés em marcha dos exércitos por todo o mundo indicam que estamos perto do reino de Deus. Terceiro sinal, Jesus voltaria numa época quando o mundo teria o potencial para destruição mundial. Nunca antes na história a raça humana teve a capacidade de se autodestruir. Nunca antes na história nos armamos até os nossos dentes. Apenas neste século pôde a raça humana se autodestruir. A guerrilha termonuclear é uma nova introdução em nossa sociedade. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, Apocalipse é o último livro na Bíblia, escrito para a última geração de homens e mulheres que viveriam no planeta Terra. Apocalipse 11, versículo 18, Cristo viria para fazer o quê? Leiam comigo, por favor. Destruir os que destroem a terra. Então Jesus chegaria na época em que a raça humana teria capacidade. Jesus voltaria numa época quando a raça humana teria o poder para tudo. Jesus voltaria numa época quando a raça humana teria tecnologia científica para destruir toda a vida no planeta chamado Terra. Realmente temos a capacidade esta noite. Nunca antes na história tivemos este tipo de potencial nuclear que temos esta noite. Na verdade, Sir Charles Snow disse isto. Sabemos com certeza, através das verdades estatísticas, que se a maioria destas armas forem feitas pela maioria dos estados, algumas delas irão explodir por acidente, estupidez ou loucura. Não podem continuar construindo armas nucleares sem alguma nação usando-as. Sabemos que pelo menos 5 nações têm capacidade nuclear. Muitas outras nações estão desenvolvendo esta capacidade nuclear. Vocês podem dizer, mas achamos que tínhamos acabado com esta ameaça nuclear. Bom, se você tem 11.500 ogivas nucleares e lançasse 3.500 e restassem 8.500, é como você dizer... Bom, uma pessoa estava entrando no avião e havia 11 bombas nele, mas se você tirou 3 de lá, então pode voar, porque só existem 8, não é? Eu louvo a Deus por qualquer esforço na direção da paz, mas a grande verdade é que este mundo é um lugar muito, muito perigoso. Mas Deus disse o quê? Jesus disse o quê? Não se turbe o quê, meus amigos? Não se turbe o quê? O vosso coração. Estão desarmando a ameaça nuclear, mas há uma preocupação que gostaria de sugerir a vocês, que o mundo é menos seguro agora do que era há 10 anos. Podem querer fazer algumas perguntas, mas acompanhe o meu raciocínio. A revista Time está preocupada com as bombas. Sob a antiga União Soviética, antes da separação da União Soviética, arsenais nucleares eram cuidadosamente vigiados. Desde a separação da União Soviética, há mísseis nucleares, claro, na Rússia, há mísseis nucleares no Cazaquistão e há mísseis nucleares na Ucrânia. Desde a separação da antiga União Soviética, tem havido certa deficiência na segurança. E há evidências de que alguns materiais nucleares foram vendidos provavelmente para o Irã, segundo relatórios americanos. Leram a matéria sobre materiais nucleares chegando até as mãos de pessoas indesejáveis e foram presos em Munique, na Alemanha. E quanto a este lote nuclear que estava sendo vendido nos países bálticos, na verdade, a revista Mecânica Popular tinha um artigo de primeira página com o título "Quando os terroristas forem nucleares". Ora, isto é assustador. Na verdade, em janeiro de 96, a revista Mecânica Popular escreveu:
Se um grupo terrorista ou estado rebelde obtiver tal material de contrabandistas, resolverão o único problema mais difícil na construção de uma bomba. E se o arsenal da antiga União Soviética, e se certas autoridades, e se plutônio e outros materiais nucleares forem vendidos, e se caírem em mãos de estados terroristas no Oriente Médio ou nas mãos de radicais de outras partes do mundo, e se mantiverem um estado ocidental como refém, este cenário, segundo alguns grandes pensadores, é bastante possível, não é impossível. Mas Deus, meus amigos, Jesus não disse que Ele chegará numa hora em que a raça humana terá capacidade de se autodestruir, as coisas serão destruídas antes de chegar o fim. Mas graças a Deus, Jesus disse: não se turbe, o que? Não se turbe o vosso coração. Portanto, este mundo não será destruído num globo de cinzas que gira. Walter Lippmann disse em sua coluna: estamos debruçados na borda do conflito mais calamitoso que pode ser imaginado. Realmente, nem pode ser imaginado. A boa notícia é que Cristo está chegando. A boa notícia é que a segunda vinda de Jesus é a esperança abençoada para um mundo que está com grandes problemas. A Bíblia então lista o sinal seguinte, sinal número 4. O sinal número 4 é acordos frágeis de paz. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, por favor, leiam comigo. Porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, e de modo nenhum escaparão. Ele diz paz e segurança. Esta palavra segurança vem da palavra grega seguridade. Segurança em casa, paz fora dela. Haverá acordos de paz firmados, mas assim que a tinta da paz estiver seca, haverá mais conflitos. Vamos olhar o mundo esta noite. Uma paz instável. Concordam comigo que a paz no Oriente Médio é no mínimo instável? Concordam comigo que a paz na Irlanda do Norte é instável? Olhem o que aconteceu recentemente. Mais carros-bombas explodindo no norte da Irlanda, abalando a paz, a antiga Iugoslávia. Oramos pela paz. Agradecemos a Deus que os bósnios e os croatas, ambos são devotados, estão estudando a palavra de Deus, o seu significado. Junto acreditamos que Jesus, o príncipe da paz, pode levar a paz a qualquer terra. Paz instável em Ruanda, Hutus e Tutsis. Paz instável na antiga União Soviética. Chechênia, paz instável. Armênia, paz instável por todo o mundo. Nações africanas, paz instável. Alguns lugares na América do Sul, paz instável. O que vemos em todo o mundo, Jesus disse: quando eles disserem paz e segurança, então ocorrerá destruição sobre eles. Quinto sinal, fome. A Bíblia descreve nossa época. Jesus disse em Mateus 24, versículos 6 e 7: e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Fome. A grande verdade é que, embora muitos de nós a cada dia recebamos comida adequada, algumas vezes nos esquecemos que em todo o mundo criancinhas com barrigas inchadas estão famintas. Segundo as Nações Unidas, segundo estudos ambientais, 3 bilhões de acres de terras produtivas foram danificadas pelas atividades humanas desde 1945. A tecnologia e a industrialização estão destruindo em algumas áreas a capacidade de manter a produção de alimentos. Terras estão sendo destruídas, os ambientalistas estão preocupados. Olhem para algumas das nações na África. Na verdade, Lester Brown, o presidente do Instituto de Vigilância Mundial em Washington, diz: o mundo inteiro está vivendo precariamente, tentando sobreviver de uma colheita até a próxima. Uma colheita ruim leva milhões à fome. Deem uma olhada nos números por todo o mundo. Aproximadamente 57 milhões de pessoas morrem a cada ano devido à fome. Isto significa até 156 mil pessoas por dia. Deixem suas mentes assimilarem isto. 156 mil pessoas por dia morrendo de fome.
Da população mundial de 5 bilhões, 60% são subnutridos e 20%, segundo as Nações Unidas, passam fome. Jesus disse que haveria fomes. Não há fome. Em todo o mundo, esta noite, as profecias estão sendo cumpridas. Agora, o problema é que o crescimento da população no mundo, com o aumento da população nos países que não podem alimentar o seu povo, ele se torna ainda pior. No ano 2050, a população da Terra será de 9,5 bilhões. Hoje em cerca de 5 bilhões. A estimativa é que no ano 2010 seremos 12 bilhões. O problema de alimentação destas populações está se tornando cada vez maior. Não está diminuindo em nosso mundo. O problema da fome do mundo está aumentando. Realmente é um grande e significativo problema. A Bíblia diz: haverá fomes, e não fome no singular, e haverá terremotos em diversos lugares. Realmente, meus amigos, quando se observa o mundo, hoje a onda de fome está devastando este mundo. Quanto tempo Jesus deixaria que isto continuasse? Jesus, venha rápido e salve as criancinhas que estão morrendo de fome. Sinal número 6, haverá pestilências. Na verdade, a Bíblia diz em Mateus 24, versículos 6 e 7: e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. O que é a peste? Como definiria uma peste? A palavra original no idioma grego para pestilência, o idioma grego é o idioma do Novo Testamento, é a palavra praga ou doença. Então podemos interpretar o texto como: haverá fomes e estranhas doenças. Doenças que antibióticos parecem não curar. Pouco antes do fim, podemos esperar doenças incomumente estranhas. A nova praga da AIDS, malária, doença Lyme, o vírus Marburg, a doença dos legionários, o vírus Hanta, novos tipos de sífilis e gonorreia e cólera. Todas estão surgindo aleatoriamente por todo o mundo esta noite. Há pestilências, doenças estranhas que parecem deixar a tecnologia científica desconcertada. Criamos antibióticos, mas há variações que resistem a estes antibióticos. Jesus disse: falsos cristos e falsos profetas, nós os vemos. Ascensão do ocultismo, explosão do mundo oculto, nós vemos. Jesus disse: guerras e rumores de guerras, primeira e segunda grande guerra, instabilidade, nós vemos. Jesus disse: a capacidade de nos autodestruirmos está aqui, armas nucleares. Jesus disse: haverá movimentos de paz ocorrendo em nosso mundo. Jesus disse: haverá fome, e nós vemos diante de nossos olhos e vemos um mundo faminto. Jesus disse que haverá pestilências, doenças estranhas em todo o mundo. Realmente estão acontecendo. A Organização Mundial da Saúde prevê 40 milhões de casos de pessoas infectadas com o vírus HIV até o ano 2000. Essas profecias estão sendo cumpridas diante de nossos olhos. Sinal número 7, poluição ambiental. Na verdade, no livro de Isaías, falando sobre o fim do mundo, falando sobre a vinda de Jesus, diz Isaías no capítulo 51, versículo 6: e a terra se envelhecerá como um vestido. Quando um vestido fica velho, o que acontece? Bem, ele pode ficar desfiado, pode ter alguns buracos nele, pode perder sua cor, perder seu caimento e sua beleza. Se a terra perde seu frescor e sua vida, se o ar, como era no jardim do Éden, fresco e puro, a água é pura ou precisam até de um filtro de água na sua casa. Enquanto a comida está livre de agrotóxicos, na verdade a Bíblia diz, vocês lembram, Cristo destruiria aqueles que destruírem a terra. Uma maneira de destruir a terra é pelas armas nucleares. Outra maneira é pela indústria tecnológica poluindo a atmosfera. Lembram, não tem muito tempo, no Rio de Janeiro, uma conferência mundial sobre meio ambiente chamada Eco 92.
Os seres humanos estão falando em salvar a terra, em limpar o ar, limpar a água, limpar os alimentos. Jesus falou em salvar a terra e diz: não se turbe o vosso coração quando a terra está poluída, não se turbe o vosso coração quando não podem respirar o ar, não pode beber a água, não se turbe o vosso coração, porque a solução não está nas mãos do homem. Jesus disse: eu virei de novo quando os oceanos estão sendo poluídos. Eu virei de novo quando a atmosfera é difícil de se respirar. Eu virei de novo. Um aviso em Los Angeles: não se exercite demais